Antes de enfim iniciar na área da medicina, fiz um curso avançado de biologia e, com um pouco de interesse pelo assunto, fiz anatomia humana. Para você que não sabe, essa é a aula cujo trabalho de laboratório consiste em dissecar um cadáver, ou vários deles. Há muitos trabalhos de classe que acompanham o seu nível de ensino nessa jornada. Nosso professor da época havia feito um acordo para que pudéssemos ter vários cadáveres disponíveis para a turma, mas no fim tivemos de formar duplas. O cara com quem fiz parceria nas aulas de laboratório foi Cliff, que era aparentemente péssimo. É claro que foi uma matéria difícil com um professor complicado, em uma escola concorrida de prestígio, mas ele era simplesmente horrível quando o assunto era dentro da sala de aula. Por outro lado, no laboratório, ele era um gênio. Pelo menos, parecia assim no início. Como parte do curso, talvez para torná-lo mais interessante, nossas idas ao laboratório envolviam determinar a causa da morte de cadáveres, como se fôssemos investigadores forenses criminais ou algo assim. Soava bem legal na aula, mas durante o laboratório era uma história diferente. Cada uma das dezenas de cadáveres foi morta de uma maneira diferente. Alguns deles eram difíceis até mesmo de olhar. Houveram um ou dois que tiveram uma causa óbvia de morte, ou pelo menos assim parecia. Um pescoço quebrado ali, um buraco de bala acolá, foi algo que se tornou normal com o passar do tempo. Alice, aquela com o buraco de bala, foi nosso primeiro cadáver. Pensei que seria fácil. Quero dizer, havia um buraco de bala e um crânio parcialmente despedaçado. Só podia ser um homicídio, certo? Eu já estava escrevendo no relatório quando Cliff olhou para mim e disse: "Coração partido." Eu apenas olhei para ele, para o buraco da bala e de volta para Cliff. Então, meu parceiro de trabalho passou a mão pelos lábios dela, pela garganta, até os seios. "Ela discutiu com um cara, estava bebendo, ele saiu, ela caiu, bateu a cabeça." Ele apontou para uma descoloração em sua têmpora. "Sua cabeça latejava, ela sentia como se seu coração estivesse partido, então ela tirou a própria vida, mas a essa altura ela já se considerava morta. Sendo assim, concluo que morreu de coração partido." Deixei cair minha prancheta de anotações no chão e Cliff pulou assustado. Tivemos uma discussão sobre essas conclusões que ele tinha acabado de ter e como ele havia inventado todas aquelas coisas, mas Cliff afirmou que estava certo. Ele acabou saindo furioso e no final tirou A no laboratório e eu tirei um C. No próximo trabalho de laboratório que tivemos, deixei Cliff fazer a primeira tentativa. Ele tocou o corpo de maneira estranha, como tinha feito da outra vez, acariciando, levantando a mão do cadáver e cheirando suas unhas. Depois de todo esse ritual, ele disse que foi um acidente de carro, que o cara estava fumando, deixou cair a bituca quente no colo e perdeu o controle do veículo em um desvio mal feito. Seu peito foi esmagado pelo volante. Dessa vez, anotei cada palavra que Cliff disse, ou pelo menos tentei. Tive que falsificar parte do que ele havia dito quando preenchi o relatório com o que lembrei depois. Em seguida, encontrei evidências no corpo para apoiar essas alegações que ele tinha feito. Por fim, nós dois tiramos um belo de um A. E assim por diante, cadáver após cadáver, semana após semana, Cliff era como um Sherlock Holmes dos dias modernos. Totalmente assustador. Ele passava 5 minutos com um dos cadáveres e depois me contava tudo o que aconteceu com o corpo nos últimos momentos de sua vida. Foi estranho no início, mas estávamos nos dando muito bem nos trabalhos de laboratório. No meio do curso, porém, o professor nos chamou para uma reunião. Perguntou desconfiado se estávamos conversando com alguém do necrotério da cidade ou da delegacia. Acho que ele pensou que estávamos trapaceando de alguma forma, pegando informações privilegiadas, mas provei que não estávamos agindo de má fé. Afinal, realmente encontrei evidências em todos os corpos para respaldar tudo o que anotamos em nossos relatórios. Cliff não disse uma palavra,
Apenas olhava para o chão o tempo todo, como se estivesse com raiva ou envergonhado pelo que estava acontecendo. Depois, eu o confrontei. Ele não me contou nada a princípio, não me disse como descobria essas coisas de cada corpo sem mesmo ter conhecido, apenas falou algo estranho sobre ser um suposto dever, uma dívida para com os mortos. Ele disse que tinha que ter certeza de que as histórias das pessoas mortas estavam sendo relatadas da forma correta, porque a maioria dos cadáveres nunca mais conseguiria ter lugar de fala. Na época, pensei que tudo isso que ele falou fosse uma metáfora, uma forma de racionalizar as coisas, ou uma desculpa que parece nobre. À medida que o semestre começava a chegar ao fim, Cliff estava cada vez pior. Estava praticamente perdendo a maior parte das aulas, ou pelo menos foi o que eu ouvi. Na aula, ele parecia apático, olhando para a lousa ou ouvindo o professor e remexendo-se na cadeira. No laboratório, porém, ele ganhava vida. Passou muito mais tempo examinando cada um dos cadáveres. Ele me contava coisas sobre eles como se fossem antigos amigos. Tipo um cadáver que estava com as duas pernas quebradas, ele me contou sobre uma vez em que o cara tinha 15 anos e roubou o barco do pai para ir pescar com um amigo. Mas o cadáver era claramente de um homem velho e não tinha a menor possibilidade de Cliff ter sido amigo dele. Essa história ficou assustadora, mas ao mesmo tempo, Cliff ficou tão subitamente amigável, falante e extrovertido que foi difícil ignorá-lo. Então, na semana anterior às nossas provas, chegamos ao nosso último cadáver, um homem com o pescoço quebrado. Novamente, por algum motivo, pensei que seria fácil. Cliff passou muito tempo com o corpo, tanto tempo que comecei a ficar nervoso, me questionando se seu dom assustador havia desistido do fantasma ou mesmo da gente. Saí da sala do laboratório para... não sei... tomar uma bebida, ir ao banheiro, relaxar um pouco. Quando voltei, Cliff estava parado perto das janelas fechadas, chorando. Inferno, ele parecia alguém que tinha bebido por horas e depois levou um soco na virilha. Sua pele estava pálida, tinha olheiras e suava profusamente. Havia um cheiro de vômito velho vindo de uma das lixeiras. Perguntei a Cliff o que estava acontecendo. Algo estava obviamente errado. Os alunos da primeira semana vomitam na sala de cadáveres com frequência, e isso é de se esperar, mas não no final do semestre. Cliff apontou para o nosso último trabalho de laboratório, o cara com o pescoço quebrado, e disse: Ele é um monstro. Eu olhei para o corpo. Levei algum tempo para raciocinar o que estava acontecendo, mas realmente olhei. O pescoço estava marcado, óbvio. Havia múltiplas lacerações nas laterais onde a pele foi rasgada, não cortada. As bordas não eram uniformes, mas eram lacerações pequenas, agrupadas em conjuntos de 2 a 4. As extremidades inferiores estavam descoloridas, provavelmente devido ao acúmulo de sangue pós-mortem. Suas partes íntimas, no entanto, toda a área da virilha estava ligeiramente desfigurada. Uma circuncisão mal feita quando criança, talvez algum tipo de acidente. Isso era o máximo que eu poderia supor naquele momento. Pensei que estava começando a juntar as peças, quando de repente, Cliff falou bem atrás de mim. Ele era um monstro, um molestador desumano. Ele se enforcou em vez de deixar que a polícia o pegasse, mas se arrependeu porque, apesar da culpa que carregava pelas atrocidades, queria ver o quanto iria ficar famoso quando todos descobrissem tudo o que ele foi capaz em vida. Cliff parou, vomitando novamente, e depois limpou a boca na manga do jaleco. Mais do que essas coisas, ele queria ser famoso. E as vítimas dele? Perguntei. Os olhos de Cliff estavam obscuros, aterrorizados e beirando a loucura. Eles estão com ele. Cliff sussurrou enquanto tremia, cerrando os dentes, e por fim fechou os olhos. Cliff, você me disse que tem uma dívida com os mortos. Eu disse a ele, colocando as mãos em seus ombros e tentando acalmá-lo.
que você tem que contar as histórias deles, né? Você tem que ser uma voz para quando eles não podem, certo? Ele concordou, soluçando. Então, talvez, nesse caso, você devesse ficar em silêncio. Silencie a voz deles. Balancei a cabeça em direção ao corpo atrás de mim, para que as vozes das vítimas dele também desapareçam. Ele concordou, com lágrimas e ranho escorrendo pelo seu rosto, e começou a soluçar novamente. Então, ele caiu no chão. Eu não posso, ele lamentou. Não consigo ficar quieto. Eu devo a eles, é um dever, uma dívida. Eu balancei a cabeça, me afastando dele. Eu não conseguia mais olhá-lo. Esmaguei seu crânio como uma bandeja de metal. Fez parecer que ele escorregou e bateu a cabeça na mesa de dissecação. Em seguida, me livrei das evidências. Essa é a história dele. Minha dívida está paga. Até a próxima. Obrigado.